aí, né, de pregar o evangelho pelo conselho tutelar, e além de ser pelo conselho tutelar também pelos seus pastores, seus pais, né? Eles colocaram aí, né, talvez pela repercussão, né? Pela repercussão de tudo que aconteceu. E eu digo para vocês, irmãos, que ao mesmo tempo que você olha e diz assim, não, era para ter feito isso mesmo, mas até onde vai o senso de todo mundo em termos dessa situação, né? E é complicado porque o ministério, né? O ministério de cada um tem um tempo determinado, né? Então, eu vou dizer assim, irmãos, se a gente chegar aqui e falar assim, olha, uma criança não pode pregar, eu vi um monte de teólogo falando, a criança devia estar estudando, não deveria estar pregando, a gente está indo contra a Bíblia. Primeiro porque Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. E segundo, Jesus com 12 anos de idade, ele ensinava e deixava todo mundo de boca aberta. Você vai ver que Jesus pregava com 12 anos. Aí você vai dizer, mas pastor Carlos, era Jesus. Não, ele era uma criança que estava ensinando a lei. Então, assim, existem os extremos nessa questão do Miguel. Eu não estou aqui dando voz e nem... Mas eu quero dizer assim, como uma alma, né? Eu me preocupo porque ele tem uma alma. Uma alma. E essa alma, ela é preciosa para Jesus como a minha alma e como a sua alma. As nossas almas têm valor para Jesus. Além de ele ter uma alma, ele tem um pai, tem uma mãe. Ele tem uma família, né? E aí eu vou dizer assim, o nosso dever, né? O nosso dever, será que é só jogar pedra, que é um falso profeta, que é isso, que é aquilo, que é um herege, que cobra para pregar? Ou será que ainda tem salvação para o Miguel? Essa é uma palavra. Será que se ele se arrepender, se ele colocar sua vida em ordem, se ele pregar a Bíblia sem entrar pelo lado, né, do sensacionalismo, e como é que Deus vê tudo isso? Como é que Deus vê tudo isso, né? Porque uma coisa é a nossa visão. Mas como é que o céu vê tudo isso, irmãos? Esse monte de bombardeio é uma criança de 14 anos de idade. E veja que isso é o poder da mídia, né? Quem deu voz ao Miguel foi a própria internet. Ele saiu em todos os portais de notícia. Infelizmente, a internet funciona de uma forma que quanto mais você fala mal, quanto mais você critica, quanto mais polêmico é a situação, mais dá crescimento e engajamento nas redes sociais dele. Então, assim,
é a forma como a gente deveria ponderar as coisas, né? E a gente vê o pastor Eliseu Rodrigues tentou ajudá-lo, ele não quis a ajuda. Ele aceitou até um determinado momento, depois ele vazou fora, né? E aí a gente precisa ter uma ponderação, né? Então é complicado. E eu estou dizendo assim como pastor e preservando a alma dele, né? Porque pelo que todo mundo, o bombardeio de muita gente sobre essa situação é que ele pare totalmente de pregar, pare de fazer a obra de Deus, que ele vá para sentar num banco de igreja, que ele vai ouvir uma palavra. Só que aí, irmãos, a gente está vivendo um momento de tanto bombardeio no evangelho, e aí quando você vai ver quem é que está ganhando nisso tudo, é o diabo. Com toda essa repercussão, infelizmente o evangelho vai sendo banalizado, porque é dessa forma, veja, o Pânico deu gargalhada de como ele profetiza, vira piada, né, como foi a língua estranha dele, que foi um dos memes mais usados aí no fim de semana, né, as línguas estranhas dele como meme. E quem perde nisso tudo é o reino de Deus. Porque todo o reino de Deus não subsiste, né? Então, infelizmente, né, e eu vou colocar aqui, ele apresenta ser um menino soberbo, um menino sem disciplina, um menino que se acha. A gente vê isso pelo comportamento dele. Eu não quero que vocês olhem para dizer o pastor Cássio está defendendo, não. A gente vê soberba, a gente vê imaturidade, a gente vê falta de Bíblia, a gente vê que ele está imitando o pastor dele, que é o Marcinho, ele está imitando. Existem N coisas em torno dele que seria, vamos dizer, é negativo, mas eu quero dizer assim como uma alma. Será que a gente está nesse mérito de ficar só tacando pedra e não orar pela alma dele, pela vida dele? A gente precisa ter uma ponderação, né? E aí quem é o culpado? O culpado do Miguel está no nível que está. É o próprio povo. Quem é que dá ibope para isso? É o povo. É o povo. Agora, eu vou dizer assim, irmãos. Pedro andou armado com Jesus até o Getsemane, até cortar a orelha de Malco. Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, andou sobre as águas, viu milagres. Mas Pedro ele foi convertido mesmo, foi no Pentecoste. Né? Foi o Pentecoste que transformou a vida de Pedro. E a gente pode orar para o Espírito Santo transformar a vida do Miguel, que ele abandone a meninice, o engano, a revelação barata, que ele ame a palavra de Deus, né? E que ele se deleite pelo poder da palavra e se transforme em um pregador da palavra e não um revelador. Não um revelador, né?
mas um pregador da palavra de Deus. Mas eu digo assim, irmãos, ore pela alma dele, pela vida dele, em vez de a gente ficar achando e falando e criticando, a melhor coisa é orar. Orar e interceder para que Deus venha fazer uma obra, para que o Espírito Santo... Quem convence o homem é o Espírito Santo, para que o Espírito Santo convença ele e que ele venha entender ele precisa entender, né, os princípios da palavra de Deus. Isso é a herança de uma igreja sem Bíblia, sem escola dominical, sem ensinamento, né? E aí nós temos tudo isso. Mas eu vou dizer, irmãos, vamos orar pela vida dele, vamos soltar as pedras das mãos e vamos orar para que ele venha se converter e venha ter um encontro com o Cristo da palavra e venha se transformar num pregoeiro da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a gente pode aderir vários caminhos em torno de polêmicas como essa. Mas se um jovem desse ele se converte à palavra de Deus, ele pode gerar muito fruto ainda para a glória de Deus, né? Ele pode gerar muito fruto para a glória de Deus, se ele se converter e deixar o Espírito Santo fazer uma obra na vida dele. Então, eu digo assim, né? Uma igreja que se alimenta da palavra, uma igreja que busca, uma igreja que jejua, uma igreja que tem base, não come o alimento que ele oferece. Não come. Como também não come o alimento que o Eduardo Salles oferece. Não come, irmãos. Mas esses dias eu fui criticado porque eu falei, se Jesus estivesse na terra, alguém aqui acha que Jesus iria mandar fechar a igreja do Eduardo Salles ou ia proibir o Miguel de pregar? Eu sempre falo isso. Vocês acham que Jesus iria proibir? Quem aqui acha que Jesus iria proibir o Leonardo Salles de ter a igreja dele e do Miguel pregar? Jesus não iria proibir. E por que Jesus não iria proibir? Tá? É bíblico, irmãos. Quando os discípulos vieram, Senhor, tem um povo ali pregando no teu nome, proibais. Proíba que eles preguem no teu nome. O que Jesus disse, irmãos? O que Jesus disse? Jesus disse o que o guardião da fé disse aí. O que importa é que a palavra seja pregada. Que no meio de toda essa bagunça, o evangelho seja anunciado de alguma forma. Então, Jesus jamais iria proibir o Miguel de pregar e jamais iria fechar qualquer tipo de igreja. Por quê? Porque Jesus ele falou para os discípulos na terra, o que importa é que o evangelho seja anunciado. Agora, que a gente precisa orar para ele ter uma conversão à palavra, nós precisamos orar. E orar também pela família dele. Orar também pela família dele. Porque
a família também fica muito abalada e preocupada nessas situações, né? Então, que haja aí um mover de Deus e que ele venha amadurecer através de tudo isso. Através de tudo isso. Meus irmãos, a gente está aí com Jerusalém, né? Jerusalém está debaixo de muito fogo. Áreas que foram evacuadas. É por isso que eu estou dizendo, irmão Rubens, que a gente tem que orar para ele ter um encontro com o Espírito Santo e ele venha se converter à palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta nada nós criticarmos e não orarmos. Não adianta nada, meus irmãos, a gente encher a mão de pedra e ficar jogando pedra. E quanto mais nós jogarmos pedra, mais ele vai crescer nas redes sociais e mais heresia ele vai pregar, infelizmente. A gente precisa orar para ele se converter à palavra e se transformar num pregador da palavra, que ele pode dar muito fruto para a glória de Deus. Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo aqui? Porque é mais fácil tacar pedra. É mais fácil criticar, e quanto mais a gente criticar, quanto mais a gente falar mal, mais ele vai crescer nas redes sociais e ele pode ir por um caminho longe de Deus. Então vamos orar para que ele venha se converter à palavra e venha se transformar num pregador da palavra, sem precisar de todo esse showzinho que ele faz, para que ele venha ter um coração humilde. Nada é impossível para Deus, meus irmãos. E Deus é poderoso para converter o coração dele. É isso que eu quero falar aqui. Não tô. E aí, hoje você não pode falar nada, né? As pessoas já pensam que você está defendendo. Eu só estou ponderando aqui porque, infelizmente, é mais fácil a gente encher a mão de pedra e jogar do que pensar de uma forma diferente. Olha aí, irmãos. Incêndios nas montanhas de Jerusalém, elevado estado